is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça, a paz, a alegria do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Minha oração é que teu coração esteja exposto diante dos olhos de Deus para receber a palavra de Deus, para adorar a esse Deus maravilhoso que nos alcançou com a salvação em Jesus e também para clamar em oração pela graça do Senhor, pela bênção do Senhor, mas sobretudo pelo agir do Senhor em nossas próprias vidas. Eu sei que todos nós temos orado por nossa igreja, orado pelas famílias, orado pelos nossos irmãos, orado pelos que estão enlutados, temos orado pelo nosso país, mas às vezes nós esquecemos de orar por nós mesmos, de falar da nossa condição, de falar da nosso distanciamento daqueles propósitos que nós tínhamos com Deus. E quero falar um pouquinho sobre isso hoje à noite, sobre esse distanciamento, pedindo que Deus nos livre, né, desta tentação. E a minha oração é que desde já o Espírito Santo possa estar tocando e falando ao teu coração. Eu quero orar neste momento e consagrar este culto ao Senhor, e logo após nós já estaremos cantando um hino. Vamos orar. Muito obrigado, bom Deus, pelo teu amor, pela tua graça, maravilhosa graça. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, ó Deus, que não se acabam, que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, ó Deus, porque nesse amor incondicional, imensurável, o Senhor tem nos alcançado todos os dias. E temos, ó Deus, entendido, temos vivido, Senhor, debaixo deste amor, experimentado o quanto o Senhor nos ama todos os dias. Que, ó Deus, isso nos desperte a Te amar também. Que assim como o Senhor tem oferecido o melhor de Ti para nós, na pessoa do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, que o Senhor entregou para morrer, para ser morto e pagar o preço dos nossos pecados. Deus, que todas estas coisas possam fazer sentido nas nossas vidas, quando pensarmos no Senhor, para ofertarmos ao Senhor o melhor de nós, ainda que nos custe o sacrifício, como custou para Ti o sacrifício do Teu próprio Filho amado. Senhor, toca no coração do Teu povo, da Tua igreja, para que, ó Deus, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso coração, ó Deus, envolvido em adoração, possa ser o melhor para Ti. Então, Deus, recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração, ouça as nossas orações, fale de uma forma muito especial aos nossos corações hoje à noite. Mas enquanto Te adoramos, Senhor, receba o nosso culto, receba a nossa oferta de adoração, porque é para o Senhor. É no nome do Senhor Jesus que tudo a Ti oferecemos esta noite. É neste mesmo nome também que nós oramos agora. Amém. Teu divino amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar. Aceita
essa petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome a exaltar, a nova publicar, teu reino a dilatar, vem me habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, pra te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, sempre na luz andar, e os filhos teus amar, vem me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te voltarei. Do mundo vil e mau, nunca mais serei. Teu rosto quando vir, amor no céu luzir, a glória do porvir, vou enfim fruir. Tenho recebido algumas porções, sejam bíblicas, sejam musicais, que muito tem abençoado a mim, a minha alma, o meu coração, a minha vida. E semana passada eu recebi um texto. O texto está no Salmo 145, versos 18 e verso 19. Eu quero compartilhar este texto com você. E diz assim: o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Invocar é clamar por socorro. Ele traduz isso no verso 19, não é? E eu queria neste momento te convidar a se colocar em oração diante do Senhor. E dar um tempo para que você fale com Deus. Fale com Deus sobre a sua necessidade de Deus. Fale com Deus sobre as suas fraquezas. Fale com Deus como você se sente em relação a Deus, se você está bem com Deus, ou se você está desanimado. Fale com Deus. Fale sobre a sua vida. Não precisa hoje orar pelos outros pedidos. Eu queria que hoje você concentrasse em você. Como você está em relação a Deus? Como está o teu coração em relação a Deus? Será que você está cheio do Espírito Santo? Ou cheio das coisas deste mundo? Ou cheio das coisas que te levam àquilo que é natural, material, físico? Do que você está cheio? Fala com Deus sobre isso. Fale com Deus sobre o teu relacionamento com Ele. E se no teu coração você entender que precisa melhorar, fala com Deus sobre isso também. Se você acha que está bem como está, fala com Deus também sobre isso. Se Deus não tiver prazer na sua oração, tudo bem, você também não está tendo prazer em falar com Ele de repente. Mas se não é essa a realidade, você tem prazer em falar com Deus e não está satisfeito
satisfeito com a tua condição espiritual, ocupe este momento e fale com Deus. Nós te daremos um espaço aqui para que você, se quiser, se ajoelhe onde você está, mas de alguma forma reverente, seja ajoelhado, sentado ou em pé, fale com Deus. Aproveite este momento para orar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Irmãos, nesse momento eu gostaria que todos fechassem seus olhos e vamos orar a Deus, colocar as nossas petições, também nossos agradecimentos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Grande e poderoso Deus, Pai Celestial, grandioso és Tu, Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, neste momento nós queremos, Senhor, unidos com todos os irmãos, Senhor, cada um em seus lares, Pai. Nós queremos levar até a Ti, Senhor, os nossos agradecimentos. Agradecer-te, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Também colocar diante de Ti as nossas petições, Senhor. Quero colocar na Tua presença, Pai, a vida, Senhor, de todas as famílias, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, cuidando, Senhor, de cada um, ó Pai. Cada família, Senhor, com os seus problemas, as suas dores, que o Senhor, as suas dificuldades, que o Senhor possa entrar com providências, cuidar, Senhor, de cada um com o Teu amor, com a Tua graça bendita. Pai, te peço também, ó Deus, pela vida dos pastores, pela vida dos missionários e seus familiares, por aqueles, Pai, que são responsáveis, ó Deus, são incumbidos, ó Pai, para levar a palavra de salvação, Senhor, a toda a face da terra. Querido Deus, Pai Celestial, quero colocar diante de Ti, Senhor, os nossos agradecimentos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Pai, te peço, Senhor, que visita, Senhor Jesus, a cada um que está enfermo, a cada um, Pai, que passa por tribulação, que cada um tem os seus problemas, Pai, que o Senhor possa visitar com a Tua graça bendita. Deus amado, Deus Pai Todo-Poderoso, visitai, Senhor, aos hospitais, aos médicos, enfermeiros, toda essa equipe, Senhor, que está à frente dessa pandemia, Pai, que está judiando, Senhor, da população. Grande Deus, está, Senhor, tudo em Tuas mãos. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, obrigado pelos Teus cuidados. Abençoa, Senhor Jesus, a cada filho Teu, Senhor,
Visita, Pai, a cada um com a tua graça maravilhosa, pois assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe os nossos familiares e que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Um grande abraço, boa noite. Graça e paz, igreja. É uma satisfação nós estarmos aqui nesta noite para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Este cântico que nós vamos entoar é intitulado O Escudo. E como é bom saber que existe alguém, que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que tem sido o nosso alto refúgio, que tem sido o nosso escudo. O Deus que quando abre a porta ninguém fecha, e quando Ele fecha ninguém abre. E é tão bom saber que Ele é Deus e que a partir do momento que Ele dá a sua palavra final, tudo acontece. Então eu não sei, o momento que nós estamos vivendo tem sido momentos tensos, mas eu creio que a partir do momento que Deus falar basta, tudo voltará ao normal. Enquanto isso não acontecer, a nossa parte é confiar, descansar em Deus e saber que Ele irá suprir a todas as nossas necessidades, se nós buscarmos em primeiro lugar o Teu reino. Então eu te convido a adorar com toda a tua alma, com todo o teu coração, com este cântico, juntamente conosco, de exaltação ao nome do nosso Deus. Ó Senhor, te louvarei.
estudar contigo um pouco sobre a Palavra de Deus, tentando extrair dela conhecimento e alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, para que, através da Palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, você e eu possamos ser fortalecidos espiritualmente e assim podemos caminhar de forma fiel, segundo e dentro da vontade de Deus. Eu queria continuar dentro do tema, daquele pedido do discípulo de Jesus, quando ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. E hoje eu queria trabalhar contigo em cima de Mateus capítulo 6, o verso 13, em que na versão internacional, na nova versão internacional, ele está composto da seguinte maneira: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós entendemos que a tentação, ela vem de muitos aspectos, de muitos ângulos, de muitas fontes, ou de muitas formas. Mas nós sabemos também que nunca a tentação ela vem da parte de Deus. A fonte de tentação ou é o diabo, ou é o mundo, ou é a nossa carne em suas concupiscências. Nós só caímos naquilo que essas três fontes apresentam para nós. Somos atraídos e mediante essa atração somos induzidos a pecar. E quando permitimos ser atraídos e induzimos, caímos no pecado. A oração de Jesus, ela nos ensina que até diante das tentações, você e eu precisamos depender do livramento de Deus. Eu imagino que não são poucas as vezes em que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, nos tem livrado das tentações. Não simplesmente em meio às tentações, mas literalmente nos livrado das tentações. Porque Deus sabe que em algumas delas nós estamos passíveis de quedas. E se Deus sabe que vamos cair, muitas vezes Deus nos livra da tentação. E não necessariamente na tentação, do problema, e não necessariamente no problema, como normalmente a gente ouve. O que Jesus está orando aqui, não nos deixes cair em tentação. Não é simplesmente cair na tentação, mas em tentação. A sensação que dá é que, como acontece com Jó, Deus ele limita a ação do inimigo, ou, se não, muitas vezes nos impede de encontrar, de estar adiante daquilo que seria uma tentação suficientemente capaz de nos derrubar. Então Deus desvia de alguma forma o nosso caminho para que não nos deparemos com a tentação e diante disso sejamos induzidos, derrubados e, portanto, também afligindo não só a nós mesmos, mas também ao nosso Pai que tanto nos ama. Eu quero trabalhar com um texto, além de Mateus capítulo 6, o verso 13, parte A desse verso, em que ele diz, pedindo a Deus, e nos livre das tentações, mas além deste texto eu queria trabalhar contigo Hebreus capítulo 10. Nós não sabemos ao certo quem é o autor dessa carta, dessa epístola, mas por algumas razões nós entendemos ser Paulo, só não afirmamos. Eu quero, se você tem sua Bíblia e quiser abri-la e acompanhar a leitura, eu vou ler no capítulo 10, a partir do verso 32. Hebreus 10, a partir do verso 32. Onde o autor ele escreve a seguinte mensagem: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos, com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes
com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O autor ele está num contexto bem complicado para os cristãos, em que diante das perseguições, diante dos martírios, das mortes públicas, de sofrimento daqueles que não negavam o nome do Senhor Jesus, o autor ele está apresentando este contexto, mas diante do sofrimento, ele traz também o galardão, dizendo que apesar do sofrimento, apesar da perseguição, apesar de mortes, apesar de martírios, que eles não se esquecessem que tinham grande e avultado galardão. É interessante que ele traz a memória destes hebreus, desses judeus espalhados pelo mundo, que quando eles foram iluminados, quando eles tiveram a compreensão, quando o entendimento deles foram abertos e iluminados para compreenderem a salvação em Jesus, a condenação do pecado, a condição pecaminosa de cada um, entendendo que Jesus também tinha sofrido para pagar o preço do pecado de todos eles, assim como o meu e o seu, ele traz a lembrança a este povo que naquele tempo, no passado, quando eles foram iluminados, eles sofreram aflições, combates, mas se mantiveram firmes. Paulo, se é Paulo que escreveu, o autor ele está tentando fazer esse povo lembrar de que quando eles se converteram a Jesus, a alegria, a motivação, a satisfação que encontraram em Jesus fora suficiente para manter os fiéis no tempo ou em tempos de aflição. E ele vai dizer que, em parte, eles tinham sido feitos espetáculos com vitupérios, com tribulações, e em parte eles participaram também naquilo como foram tratados, ou seja, muitos deles morreram. Como você conhece talvez um pouquinho da história dos mártires, muitos foram crucificados, muitos foram colocados em estacas, queimados vivos, muitos foram para a arena onde os leões os matavam, os comiam, famílias inteiras. E o autor ele traz isso à lembrança, mas quando essas pessoas encontraram ou foram encontradas por Jesus, a alegria, a satisfação, o envolvimento com Jesus era suficiente para que eles caminhassem para a morte, para o corredor da morte, totalmente envolvidos, preenchidos com a satisfação de Jesus. Eles fizeram parte disso, alguns eles mantiveram diante da expoliação dos bens, quando as suas casas eram arrombadas, destruídas, seus bens levados, roubados, furtados ou expoliados, como está aqui. E esses crentes, esses cristãos verdadeiros, eles foram sustentados pela própria igreja, pelo próprio povo de Deus. Então, se eles não sofreram a perseguição, a aflição, o martírio, eles sustentavam aqueles que estavam sofrendo. E a igreja assim se manteve unida, se manteve um sustentando o outro, como literalmente a igreja, aquela igreja que Jesus, que Deus mesmo idealizou. Eles viveram isso. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer que diante da aflição, lembre-se do tempo passado. Talvez aqui a gente já comece a pensar, meu querido, que hoje veremos, você e eu, algumas aflições. Nada que nos custe sangue, como também o autor da Epístola aos Hebreus ele vai dizer. Nada que nos custe sangue, ninguém está pagando com sangue hoje por ser cristão, não no nosso país. Mesmo que alguns
entendam que há perseguição religiosa, nada comparado à igreja primitiva, aquilo que sofreram, seja em Roma, seja espalhados pelo mundo, tanto que sofreram por amor, pela causa, pelo nome de Jesus. Hoje não sofremos muita coisa sobre isso, mas vale-nos voltar a atenção ao que o autor está dizendo. Lembra do passado. E aqui me vem alguns irmãos à mente que quando se converteram a Cristo, amavam falar de Jesus, amavam ler a Bíblia, amavam estar nos cultos adorando ao Senhor, eram fiéis no seu compromisso com Deus, devocional, eram fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, eram fiéis no sustento da obra do Senhor. Mas com o tempo, isso tudo foi se esfriando, mas não por conta de perseguição, não por conta de ver membros de suas famílias serem mortos publicamente, martirizados, expostos, vituperados, envergonhados publicamente. Não, não é por isso. Não é porque Deus não livrou alguém da nossa família da morte pública mediante grande sofrimento. Não, não é por isso. Deixamos o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa devoção a Deus por puro comodismo. Puro comodismo. E isso é muito pior do que aqueles crentes que de alguma forma tinham algum sofrimento grave, vivenciado por fatores externos de perseguição, e membros das suas próprias famílias sendo mortos. E isso, de certa forma, passando o tempo, começou a tocar o coração deles. E o autor vai dizer, olha, lembra do passado, quando vocês foram iluminados, nada disso tinha maior sentido do que a sua fidelidade a Jesus. Hoje estamos perdendo a nossa fidelidade a Jesus, mas não por sofrimento, não por estarmos sendo mortos, ou privados, ou perseguidos, ou açoitados, maltratados, passando necessidades por amor a Cristo. Não, nada disso, todos nós estamos bem. Todos nós estamos bem. O que nos falta, talvez, é compromisso. E eu queria já trazer à tona essa expressão do autor, lembrai-vos dos dias passados, que depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quando aceitamos a Cristo, passaríamos por qualquer situação, estávamos dispostos, tínhamos tempo para ler, tempo para orar, tempo para meditar, tempo para adorar, tempo para estarmos juntos, para pregarmos o Evangelho, disposição, alegria, fidelidade na nossa contribuição, no nosso compromisso de sustento, que nós assumimos, com Deus, com a igreja, publicamente. Mas hoje, a própria realidade em que vivemos, sem nos maltratar fisicamente, tem sido suficiente para nos desanimar. Nos desanimar ao ponto de muitos deixarem seu compromisso com Deus. E o texto ele vai seguir nessa direção. Olha como segue o texto. Verso 36 agora. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, paciência. Espera. Persista. Há uma promessa a ser cumprida. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E em algum momento, você vai se encontrar com teu Salvador. E aí, trago um verso que fiz ontem, menção dele, de Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. E no final dele vai dizer para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Estes
que já estão encontrando com Jesus, que Jesus já está chamando, que foram fiéis, se mantiveram fiéis, as obras deles o seguem. Não é tudo aquilo que você conquistou para cá, não são seus bens materiais, não é aquilo que você está deixando aqui, porque o que você conquista para essa realidade fica nessa realidade. Mas aquilo que você conquista para o âmbito espiritual, celestial, divino, isso acompanha você. Para quando Jesus voltar para você, para mim, Maranata, né? Venha Senhor Jesus para toda a igreja. Então, paciência. O verso 37 vai dizer, porque ainda um pouquinho de tempo, um tempo mínimo, e o que há de vir virá e não tardará. Muitos de nós já não temos muita esperança na volta de Jesus. E essa desesperança quanto à volta de Jesus, ela nos desanima. Ela tira o nosso foco. E se o teu foco não está em Jesus, o teu foco é direcionado para este mundo, para tudo que está relativo aqui, a conquistas referentes a este mundo, a prazeres deste mundo, a projetos, sonhos, realizações deste mundo. Quando seus olhos já não estão mais em Jesus, na volta de Jesus, nos céus, em Deus, na salvação, os seus olhos estão neste mundo. E aí você vai viver como este mundo, falar como este mundo. A sua realidade muda. Porque se você sai do âmbito espiritual, você volta para o âmbito material, para o âmbito carnal. Então o que você quer é se identificar com este mundo, com aqueles prazeres que você tem no seu coração. Mas o profeta Jeremias, ele escreve lá, né, que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quando você tira os olhos de Deus, o teu coração domina seu pensamento e suas decisões. Mas espera um pouco. Se você ainda está fiel com Deus, fiel com Jesus, fiel nos seus compromissos, sejam devocionais espirituais, sejam físicos, materiais, se você ainda se mantém fiel, se mantenha, meu querido, tenha paciência, é mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, não tardará. Mas aí o verso 38, ele vai dizer, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo ele vive pela fé. Porém, aquele que recua, Deus não tem prazer nele. E está falando do justo. Aquele que já foi iluminado. Aquele que já teve encontro pessoal com Jesus. Se você recua, Deus não tem prazer em você. Deus não tem prazer em você. Se você recuar, lembre-se, o prazer de Deus quanto a você, ele acaba. O verso 39, ele vai dizer, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu não sei agora em que grupo você está. Aqueles que, apesar das circunstâncias, se mantêm fiéis ao Senhor, ou daqueles que, diante das circunstâncias, estão se afastando do Senhor. Eu não sei onde você se coloca. E melhor, eu não sei como o Senhor te vê. Eu não sei. Eu sei que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7 que pelos frutos se conhece a árvore. Muitos de nós fazemos menção, né, em redes sociais, há muito mais a coisas que gostamos, que são deste mundo, a prazeres que vivemos neste mundo, a situações relativas a esta realidade, e pouco fazemos menção daquilo que é de Deus. Pouco se posta sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem de Deus, sobre textos como enchei-vos do Espírito Santo, sobre textos que falam do amor a Deus. A gente tem visto muitas postagens hoje sobre o céu, né? Fotos do céu.
E, de fato, nós vivemos um tempo tão bonito, né? Onde o céu se apresenta tão bonito, quase todo entardecer. A coloração do céu reflete a glória de Deus, como disse o salmista no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. E há algum tempo nós estamos vendo isso. Quantas postagens lindas a despeito do céu. O que Deus está dizendo? O que Deus está apresentando? Mas você talvez não veja nada disso. O que você vê é aquilo que satisfaz o teu próprio coração, o teu próprio entendimento, a tua própria alma, o teu próprio corpo. E é disso que você fala, é sobre isso que você posta. Se o justo recuar, Deus não tem prazer nele. Se você não tem prazer em Deus, meu querido, Deus não tem prazer em você. E aí talvez você reclame a falta das bênçãos. Talvez você reclame a ausência das bênçãos. Mas não é que Deus não esteja derramando bênçãos. É que você não está recebendo as bênçãos. Porque as bênçãos de Deus, se elas são atribuídas a você, ninguém pode impedir de você receber, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Você deve se lembrar de uma ocasião quando Daniel ele tem uma visão, ele não entende, ele não compreende a visão, então ele ora a Deus pedindo a compreensão naquela visão. E no mesmo momento sai do céu uma ordem para que Gabriel venha e dê a entender a Daniel a compreensão da visão. Só que Satanás, ele propõe uma guerra neste mundo espiritual que a gente não consegue contemplar, mas que existe aqui acima. E o anjo Gabriel ele fica detido 21 dias aqui. Até que, como ele mesmo diz, vem o arcanjo Miguel e abre ali, rompe a barreira, né, dessa esfera espiritual, dessa resistência de espíritos maus, demônios, Satanás. Vem Miguel e rompe isso, e Gabriel ele chega a Daniel e dá a compreender. Demorou 21 dias, mas a resposta chegou para Daniel. Chegou para Daniel. Agora muitos de nós oramos, e não é que Deus não nos responda. É porque nós mesmos colocamos estes obstáculos. Porque se Deus responder, meu querido, não tem diabo, não tem demônios, não tem espírito, não tem esse império da maldade que vai impedir que a oração seja respondida. Ela só não é respondida, conforme disse o profeta Isaías, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Elas que afastam nós de Deus. O teu esfriamento, meu querido, é tratado quando você se arrepender, quando você voltar-se para Deus, quando você clamar pela misericórdia de Deus e pedir que Deus opere na sua vida, extraindo todo este mal que você tem permitido que se acampe no seu coração, na sua mente, todo esse mal que tem envolvido as nossas vidas, né? De tantas situações que nos envolvem e que ocupam o nosso tempo, menos as coisas de Deus, seja a palavra, seja a oração. Então, coloque a sua fronte no chão, clame pela misericórdia de Deus, se esforce, se aplique, se dedique à oração. Nós temos ouvido de muita gente que está dizendo: eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia. Querido, minha querida, esse problema é você quem permitiu que fosse instalado no seu coração, na sua mente. Clame por Deus. E toda obra, seja do seu coração, seja do inimigo, é derrubada. Aqui na carta aos Hebreus mesmo é dito isso, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, deixa eu te dizer, eu gostaria que a tua parte, né, onde você estivesse inserido, fosse do verso 39, onde o autor ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
Não somos daqueles que se retiram para o mal, para o pecado, para se distanciar de Deus. Querido, se você está se distanciando de Deus, volte imediatamente para o Pai. Volte imediatamente. Não dê tempo ao tempo, não. Não espere, não. Não se acomode, não. Não permita pensamentos, não estou bem, não vou conseguir. Não, isso é fraqueza sua, isso é comodismo teu, é você que está se permitindo isso. Nós, porém, não somos como aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que você esteja neste grupo, para que o nome bendito do Senhor seja grandemente exaltado e que você seja instrumento abençoador nas mãos deste Deus maravilhoso. Faça da sua oração aquele modelo que Jesus deixou e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque esta obra de Deus também é poderosa e você tem parte nisso. Evidentemente, você tem parte nisso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e aplique esta palavra ao nosso coração, para que, motivados por aquilo que já vivemos, como disse ele, né? Lembrai-vos das coisas passadas, por aquilo que já vivemos com Deus, com Jesus, possamos voltar e viver com fidelidade, seja nessa administração espiritual entre nós e Deus, seja nessa administração material, física, financeira, entre nós e Deus também, porque a bênção está na tua fidelidade e dependência do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Pra eu não pecar contra
encerrando o nosso culto e louvado e glorificado seja o nome do Senhor por tudo que podemos oferecer e por tudo que também recebemos do Senhor. Deus seja louvado. Eu quero só agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor. Infelizmente essa semana, infelizmente para nós, né? Felizmente para ela, Deus chamou a nossa querida irmã Mercedes para a casa celestial, para junto de Sila no céu. Era uma mulher que todos nós amávamos, mas aos seus 90 anos de vida, ela foi encontrar com seu Salvador, a quem ela amava. Uma mulher que lia a Bíblia constantemente, uma mulher de oração, uma mulher que tinha prazer em estar com Deus, tinha prazer em estar na casa de Deus, de se envolver comprometidamente com a obra de Deus. Uma mulher que foi fiel a Deus, né, que nos deixou um exemplo maravilhoso. Que você e eu possamos considerar isso e pensar, podemos ser como ela, ou até melhor, apesar da qualidade da vida espiritual dessa irmã querida. Mas ore pelos filhos, né, pelos familiares, e fica para nós também, né, um certo grau de tristeza pela grande perda que tivemos, deste convívio, desta comunhão que tínhamos com ela, mas Deus com certeza fez o melhor, privando-a de um sofrimento que seria intenso para ela. E Deus, que é um Deus de graça e de misericórdia. E eu imagino, e disse isso no culto fúnebre, atendeu mais um pedido de oração dela e a levou para casa, privando-a do sofrimento. Talvez seja o desejo de todos nós, né? Ser privados do sofrimento na velhice ou em qualquer espaço da vida, em qualquer momento da vida. Mas não sei se Deus nos dará essa graça, né? De ter essa oração respondida. Mas eu acredito que na nossa fidelidade, o Senhor certamente nos honrará, porque essa foi a promessa dele. Então, ore por aqueles que estão enfermos, ore por aqueles que estão enlutados, muita gente lutada, né, perdendo seus entes queridos, seja por doenças comuns ou pelo vírus. Ore para que Deus tenha misericórdia. Mas agradecemos a Deus pelas bênçãos, pelas conquistas também, pelos livramentos e pela graça de termos um Deus tão maravilhoso, que nos ama tanto, apesar de quem somos e do nosso tão pouco amor para com Ele, não é? Que Deus nos ajude a ver melhor quem Ele é, para que assim possamos amá-lo mais. Que o Senhor esteja contigo, meu querido, que Deus te abençoe e que este restante de semana o Senhor continue com as suas mãos estendidas para te abençoar, te trazer para perto dEle e assim ser honrado por ti e te honrar também. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, por esse tempo tão especial. Obrigado por mais uma vez ouvir a Tua Palavra. Obrigado por mais uma vez ter esse tempo com o Senhor. Louvamos-te, ó Deus, adoramos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua Palavra e como, através dela, o Senhor fala aos nossos corações, dando-nos a compreensão mediante a ação do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoa, Deus, a nossa geração. Abençoe, Deus, a nossa cidade, o nosso país. Abençoe, Senhor, a nossa igreja. Abençoe, ó Deus, cada um que está neste momento participando deste culto. Senhor, abaixa um pouquinho mais as Tuas mãos e abençoe cada um de uma forma muito especial e particular. Que o Senhor seja o nosso maior prazer, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós elevamos a Ti a nossa adoração e glorificamos o Senhor e enaltecemos o Teu nome. E tudo isso nós fazemos agradecidos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela obra do Senhor em nossas vidas. E oramos no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. This is amazing grace. This is unfailing.